Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini. Mariane Ferreira. Eu sou o Renato. Renato está aqui com a gente para conversar sobre empreendedorismo na educação. E Renato está num momento muito particular e interessante. Ele tem uma escola própria, a qual ele não abre mão, que tem uma renda que funciona, que está expandindo. E tem agora... tá entrando numa franquia de inglês também, ou seja, uma segunda escola de idiomas com uma nova abordagem, com uma metodologia diferente de aplicação. Porque você que tem um negócio pronto tá indo para um modelo de franquia? É a pergunta que não foi feita pela primeira vez. Porque... né? Inclusive o pessoal da franquia, quando eu fui fechar com eles, né, eles perguntaram, né? Você é o cara que tem a escola própria, né? É engraçada essa pergunta. Mas então, a franquia ela não vem... assim, a gente tem que pensar que o negócio não é só apenas o livro que tu vai usar, né? O material que você está usando, a metodologia aplicada na escola... metodologia não só de ensino, mas também tem que pensar que tem todo por trás aí, como é que você vende, vamos lá, se eu já apanhei bastante, imagina o cara que tem franquia, que está franqueando, que tem o método dele de dar certo, o negócio dele... validado mais vezes. Validado mais vezes, né? Tá mais aperfeiçoado, na verdade. Exato. Então, literalmente, estou comprando um conhecimento maior. Na realidade é essa. Porque franquia, em geral, é um senhor investimento. Exato, né? Quando a gente olha, eu não digo micro franquias, que também tem sua validade, mas franquia exige um padrão, uma construção, um número de funcionários, exige um calção, uma entrada de 100 mil, 200 mil. Exato, é por aí. E é coragem. O que eles prometem e como é que são os que mecanismos... Que garantias, né, você tem? De garantia então, controle. Vamos falar bem comercialmente mesmo, assim, para a pessoa que está investindo, que fui eu, né, no caso, Sim. que eles... que se promete em toda franquia, né, eles prometem o quê? O retorno. É isso, é essa mágica do processo. Já tem um nome, né, no mercado. E ele promete, no meu negócio, funcionando nas condições que eu estou dizendo que você vai funcionar, com X funcionários, agindo de X, com X maneiras de abordagem, etc, etc, eu te dou o retorno em tantos meses, né? Legal. Então, esse aí é o chama. Esse foi o chama maior. Aqui em Natal, você tem a For Life. A For Life tá num bairro nobre. Exato. Onde você tem médico, você tem um público de poder aquisitivo alto, você tem hospital, você tem escola. Isso. E daí agora a franquia você está trazendo para os interiores. Exato, né? correto. Qual que é a pegada aí? Por que você não trouxe a franquia para Natal? Qual é a visão de colocar a franquia numa cidade interior? Bem, no interior, em específico que eu escolhi, né, essa cidade, eu noto que eles não têm escola de inglês que abordem crianças e adolescentes. Essa é a pegada da franquia que eu estou trazendo. Tá entendendo? Criança e adolescente. Aqui em Natal, a competição é grande. Tem uma escola aqui em Natal que ela se sai muito bem com crianças e adolescentes. Vocês que estão assistindo o vídeo aí, vocês já podem imaginar qual que pode é, falar né? o nome, se quiser. A não ser que você não queira dar voz. Não vou... Tô sendo bem... Não, mas vai lá. Mas então... Qual que é a franquia que você tá... O nome da franquia é KNN Idiomas, que eu tô trazendo para a cidade de Ceará Mirim. E já funciona em sei lá, acho que tá em todos os estados praticamente. Exato, né? Do ela Sul-Sudeste. tem 326 escolas em todo o país. Nossa, então ela é do tamanho da... Yazid não, qual que é o nome? Do cara que comprou o estádio de futebol lá? Da WhatsApp. Da WhatsApp. A WhatsApp tem um pouquinho menos, mas são redes de fatura diferentes, né? Eles têm faturamento diferente, então eles têm um ranking maior, inclusive na ABF, né? A KNN ela é a 8ª maior escola de idiomas no país. Legal. Legal. A WhatsApp, né, falando já nomes, é a 5ª maior. Sim. Sim, por causa que o que se mede é por faturamento, no caso. Exato.
Tá, voltando pra prática, então, porque o interior seria mais essa visão estratégica. E não tem a concorrência, né? Tem um nicho que você pode ocupar. Exato. As características principais quando tu tá empreendendo no início, né? Procurar um Ou lugar. eu tô tendo um local que tem... tô vendo a criançada aí sem estudar inglês em uma escola de idioma, né? E havia que a oportunidade é excelente para eu trazer uma franquia que já tem um modelo próprio para interior. Que ela é muito famosa nos interiores lá dos estados, principalmente dos estados do sul daqui do país, sul e sudeste. Legal. Massa. Quando você comprou a franquia, você foi apresentado a material didático, você foi apresentado a sistematização. A maneira de pensar o negócio de inglês é muito diferente da For Life, quando você olhou um e outro. Tem coisas que eu faço na For Life que não dá pra fazer na KNN. E uma delas é a personalização mesmo, entendeu? Tem coisa que eu posso fazer num canto, mas no outro não. Mas lógico, quando eu fui pra comprar a franquia, eu não fui como já um dono de escola. Eu fui como realmente investidor, leigo dos assuntos. Pra eles explicarem tudo. Até pra você ir sem passado. Né? Você ir zerado mesmo. Legal. Quando você observa ganhos e perdas, assim, o que você está ganhando com a KNM, com a franquia, né? Porque pode ser a KNM, mas você pode querer fazer com a WhatsApp, você pode ir para qualquer outra. E o que você está perdendo com a KNM, com a franquia? Bem, quando a gente inicia o processo de aquisição de franquia, a gente não pode pensar que está perdendo nada. É só plus. É mesmo? A sensação que você tem é essa? Só de Quais plus, seriam esses plus? Bem, como eu te falei, tô comprando conhecimento. KNM patrocina esse vídeo. Bem, eu tô comprando conhecimento, né? Como eu disse, como é que eles fazem para vender? Eles garantem um time de vendas excelente, comercialmente falando, tá? Eles que fazem o treinamento. E eles dão um treinamento do time de vendas, pedagógico, tem o treinamento, obviamente, do franqueado, né? Sim. Que é comum em todas as franquias. Mas eles falam o seguinte, se tu não atingir o resultado esperado em 90 dias de funcionamento, a gente manda mais uma vez a pessoa para ver o que está ocorrendo. O local, então eles têm uma atenção maior. Legal, porque aí eles podem ter uma capacidade de adaptar a franquia à situação que ela tá. No seu caso, a peculiaridade da cidade, que é uma cidade do interior aqui de Natal é diferente da cidade do interior lá no sul. Bastante. Até o público, a compreensão da importância do produto, né? Os valores, né? Sim. Como atingir. Ceará Mirim, ela tem trabalhado num quê de turismo, mas é um turismo regional, né? As casas de farinha, os prédios antigos. O bacana de levar um negócio de inglês sistematizado, se você conseguir ter essa abertura, porque é bacana que a cidade também se abra para o empreendedor que está chegando. Sim. Mas você tem uma viabilidade de internacionalizar a cidade também, fazer programas. Para os guias, né? De repente, né? Exato. Bem interessante para o turismo, realmente. Tem umas possibilidades legais. Na sua visão, assim, quando você fecha os olhos e você vê o futuro do teu projeto da KNM, o que você enxerga? Bem, eu enxergo que eu vou abrir em outras cidades. Então é um projeto de expansão. Na realidade é de expansão. Legal. E cidades do interior, o pensamento mais para cidades do interior. Eu tenho vontade de ir para Natal? Tenho. Completa, total vontade de ir para Natal. Mas eu quero chegar em Natal abalando. Entendeu? Ok. Faz sentido. E quando você fecha os olhos e vê a For Life? Que você vai manter as duas, né? Vou manter Qual as duas. Qual é o teu projeto para For Life? Assim? Olha, assim, me deram... Na própria KNN, o pessoal me deu possibilidade de aplicar, por exemplo, o time de vendas, como eu consigo... usar o conhecimento, que estou comprando, né, literalmente, sim. Na For Life e, assim... Vamos lá, como é que a KNN funciona a nível de franquia? O interesse dela é usar a marca, expandir a marca dela a partir da venda de material, do material deles. Então, essa é a pegada deles comigo. Renato, quem sabe você pode mudar o teu material de inglês, ao invés de usar o seu com a sua metodologia, usa o nosso material com a nossa metodologia de ensino, para poder você ter mais eficiência no time de vendas, que é tudo juntinho. A venda funciona bem casadinho com o uso do material lá deles. E a partir disso expandir mais ainda a For Life. Exato.
Exato. Bacana entender assim, que tem o material didático, o livro, mas existe a maneira de ensinar, as escolhas metodológicas, e que no caso da escola, ela não se limita à sala de aula. Então, quando você tem uma escolha metodológica, às vezes a apresentação do porteiro é pensada, a maneira como o recepcionista interage. Se for numa franquia como a Cultura Inglesa, por exemplo, tu tem o recepcionista interagindo no Exato. idioma da pessoa, Exato. cobrando, provocando. E isso tudo muda o ambiente, muda o processo de ensino. E eu penso realmente, quando eu já visitei algumas franquias, já participei como avaliador em um sistema ou outro também, e eu sentia muito esse peso. Tanto em escolas pequenas que quando conseguem fazer tem essa curva gigantesca. É algo bem surreal. E no caso de franquia, que eles já têm, como eles não conseguem fazer essa curva gigantesca, mas eles têm os padrões para alimentar esse tipo de interação, esse tipo de apresentação, que para quem está começando do zero é uma fatia, uma caminhada, o conceber, o pensar, o relacionamento, a estratégia, equivalem a um ganho, a uma compra que você está comprando é o conhecimento. O conhecimento. Você indica que as pessoas procurem franquias. O que elas têm que procurar em termos de franquia educacional, mas eu acho que serve, algumas dicas vão servir para outras. O que tem que tomar cuidado? Quais foram os cuidados que você tomou para escolher a KNN no lugar da WhatsApp, por exemplo? Bem, obviamente tinha a disposição financeira, né? Sim. Cada um escolhe quanto vai botar de dinheiro, né? Quanto vai investir, né? Se você tem um valor, por exemplo, vamos falar em números aqui, 50 mil reais, você não consegue abrir um WhatsApp. É notório, né? Vocês podem acessar o site da ABF e dar uma olhada, inclusive, os preços de franquias e dar uma olhada como é que funciona o investimento inicial, taxa de franquia. Manutenção. E por aí vai. O prazo de retorno que cada um dá, né? Mas assim, cuidados, né? O maior cuidado é saber quais são, o que a franquia está prometendo e o que tu tá assinando no contrato. Boa. Que isso aí pode ser assim, não, estamos te prometendo isso aqui. Mas aí quando você vai ver no contrato é outra, né? Existem, e você investigar. Sim. Eu me lembro quando eu conheci a KNN, assim, eu não fui buscar a KNN. Eles vieram até mim para converter a For Life para usar o material deles. Que é uma regra de expansão, na verdade, né? Exato. Quem tem escola é muito assediado nesse ponto. E demais, já me assediaram demais. Que chegam com esse tipo de proposta. Mas é difícil ter uma que chame a atenção. Uma porque Exato. tu vê a realidade, vê como é que a comunidade percebe. Mas eu acho que a melhor dica é essa mesmo, tu olhar o contrato, né? Tu Em vê relação o que você com o que, tá... E como você falou, como a comunidade vê essa, porque às vezes eles propõem que são uma coisa, mas na verdade, com o público em geral, não é aquilo que eles estão dizendo que são, né? E tu falando isso me lembra até de uma coisa bem interessante, o tipo de marketing que eles estão usando. A KNN, por exemplo, utiliza o Marco Luque. O Marco Luque é o garoto propaganda da KNN. Uhum. E você percebe que, por exemplo, esse humorista, você não vê nenhuma notícia dele ruim. Sim, ele Entendeu? se preocupa com Com a imagem dele de verdade. Você não vê, Marco Luque foi processado por causa disso, como acontece com outros humoristas. Não, é um cara light, criança vê, adulto vê, jovem vê. Pai também, né? Não tem problema. É diferente de talvez outras escolas que possam fazer uma escolha que se lamentem posteriormente, né? E aí meio que queima, né? Uma empresa que tenha comprometimento realmente de todo cuidado de manter a imagem, ok, faz Qual toda a diferença. qual é o teu sentimento quanto ao regionalismo mesmo das franquias? Exemplo, eu tive participando, assessorando num aporte e uma das discussões que foi levada ali naquele aporte era que a empresa não combinava aqui com o Natal. Que ao invés de fazer a compra da marca, era melhor criar uma marca própria. Com critérios que valesse para cá. E foram o que eles fizeram, montaram, no caso, um restaurante. No teu caso, como é que você enxerga essa ideia das franquias? A gente tá vivendo um enlatado? Natal é peculiar com isso, né? Queira que não, vamos lá, tu pensa em supermercado, qual é o primeiro que você pensa?
né? Nordestão, né? Depois, quem sabe, patrocina a gente no vídeo. Nordestão, anjo! Por que não? Por que não? A gente fala, ó, Nordestão, Bob's também, mas Pittsburgh, o regional aqui, exato, tem um peso muito grande. Tem um peso grande. E o que acontece com a franquia de inglês, né? É meio que 50-50, porque a franquia que está em outros estados, em todos os estados, ela tem um investimento muito forte em propaganda. Sim. Então, assim, mescla entre... Às vezes, o regional pode ser para aquela coisa extra, no que é o que eu faço, né? Eu dou aula particular, tem aula particular de francês, de italiano. Porque às vezes ela fala aquela coisa da personalização que você falou, que talvez uma franquia não exato, tenha essa... Foge disso. Que foge. Maneiro. A gente vai falar mais de propaganda. Eu espero que vocês tenham gostado do papo até aqui. E se você tem dúvidas sobre franquia, comenta. Quem sabe o Renato responde, eu respondo. Vamos batendo papo. Até, gente. Tchau.